uma entrevista com o Rodrigo Damasceno, já está aqui com a gente. Ele que é presidente da Federação Piauiense de Wrestling, que é a luta olímpica, um esporte que vem crescendo a cada ano. Aqui no Piauí a gente tem lutadores, tem atletas dessa modalidade, e a gente vai bater um papo com ele também sobre a questão da psicologia no esporte. Ele que também atua nessa área, né? Tá muito comum hoje, principalmente os clubes de futebol, os gigantes do futebol brasileiro, terem departamentos ligados a essa área da psicologia para cuidar do lado mental, psicológico dos atletas, que afinal de contas tem muita pressão, muita cobrança, e às vezes o jogador dá aquela travada, cai de rendimento, e aí é onde entra o papel da psicologia para poder melhorar a saúde mental dos atletas. Começando aqui hoje falando com o Rodrigo sobre o wrestling. Como é que está a nossa federação, como é que foi o ano 2024, né? Tivemos aí muitas competições, transmissão ao vivo, inclusive. Nós tivemos um evento que era as finais, né, dos Jogos Escolares, transmissão ao vivo da TV Meio. Como é que você avalia o ano de 2024 na modalidade wrestling? Boa tarde, bem-vindo ao Quintal Esportivo, Rodrigo. Primeiramente, boa tarde, Francinita, sempre bom estar aqui. Estava com tempo que eu não retornava. E mais uma vez aí falar da modalidade aí que a gente já vem atuando há algum tempo, principalmente pós-pandemia, né, de 2021 para cá. E o balanço do ano bastante produtivo, né? Hoje a luta olímpica, né, o wrestling piauiense é reconhecido nacionalmente. E agora, recentemente, tivemos também o nosso primeiro atleta da modalidade, que foi para a competição internacional, que foi o Mundial Escolar, o atleta Maicon Douglas. E hoje, até o momento, nós tivemos resultados desde as categorias de base, sub-15 e sub-17, na categoria júnior, sub-20 e também na classe sênior, que é a categoria adulto, né? Então, o Piauí, ao longo do final de 2021 até o momento, tem participado aí das principais competições a nível nacional. E agora fechamos o ano com a convocação, Francinito. Pela primeira vez, um atleta piauiense vai fazer parte da federação, da seleção permanente de wrestling, né? Vai morar no Rio de Janeiro, lá em Niterói, que é onde é a nossa sede. Né? E vai ser o primeiro piauiense aí que vai despontar aí a nível mundial a partir de agora. O que é que precisa para que esse esporte seja mais popular, né? A gente tá vendo aí algumas imagens, né? Se pratica inclusive na areia também, né? É o beach wrestling, né? Que é a luta de praia. Isso. Então a gente tá vendo que é cada vez mais comum. A gente vê aí fora, aqui no Piauí ainda está nos primeiros passos. Eu diria que a gente não tem tantos atletas, mas já tem atleta de qualidade, despontando no cenário nacional, indo embora, inclusive, do nosso estado. Exatamente, Francisco. Basicamente, é uma modalidade de luta bem simples de se fazer, né? E para a gente entrar, basta, principalmente você que já tem uma experiência em alguma modalidade esportiva de luta, né? Alguma arte marcial, é de fácil adaptação, onde o objetivo principal, seja na areia ou no local onde a gente luta, que a gente chama de tapete olímpico, é tentar derrubar o oponente e triscar as escápulas no chão. Aconteceu isso, a luta tende a acabar, tende a finalizar. A gente chama de posição de touch, né, que é a vitória por encostamento. E como você falou, agora a gente já tem aí um atleta que vai fazer parte aí do cenário internacional, compondo, né, a seleção permanente da categoria sub-17, né? Então isso muito nos orgulha e principalmente motiva mais ainda para que novos adeptos, né, para que a modalidade cresça também, tanto aqui no estado do Piauí como a nível nacional. E complementando o que você traz, o que a gente tem feito é desenvolver o esporte nas escolas, né? O fomento nas categorias de base. Que esse é o que... Garotada nas escolas, o alunado se interessa pelo wrestling? Quando é apresentado, né, porque ainda é muito novidade, atualmente a gente só tem Teresina e temos também no interior, na cidade de União Esperantina, toda vez que é apresentado já tem aí uma rápida adesão, né? Inclusive, Francinita, até trazer um dado aqui também para quem nos acompanha, desde 2016, que foi a primeira vez que o wrestling passou a participar dos Jogos Escolares, nós sempre tivemos atletas do interior e da capital, né? Então, já é um trabalho que vem se consolidando ao longo do tempo. Bom, vamos mudar um pouquinho a chavinha. Antes de falar de outro assunto, me fala o que é que tem previsto já aí
para 2025 em relação ao wrestling aqui no Piauí? Então a luta olímpica, né? A gente vai seguir as atividades que a gente já vem desenvolvendo, pelo menos 4 competições ao ano, as 2 escolares, né, para os Jogos Escolares da CBDE e a seletiva para os Jogos Escolares dos Jogos da Juventude e o Campeonato de Beach Wrestling, né? Então, esse já está certo aí no calendário, além também de ter a oportunidade, agora a gente vai conseguir, com fé em Deus, com o Maicon, né, que vai estar agora na seleção permanente, vai estar nos representando também a nível internacional. Bom, vamos mudar a chave então. O Rodrigo Damasceno, além de presidente da Federação de Wrestling do Piauí, da luta olímpica, é também psicólogo, que atua nessa área do esporte, né, nessa área da psicologia esportiva. E a gente está vendo aí, Rodrigo, que muitos clubes cada vez mais, né, utilizam essa ferramenta para melhorar o rendimento dos atletas. A gente sabe que os atletas recebem uma enorme cobrança, principalmente aqueles que jogam nos grandes clubes. A pressão é muito grande e muitos deles, né, acabam sofrendo com isso. E isso afeta o rendimento desses atletas. E a gente tem visto, por exemplo, nesse momento aí, nomes consagrados do esporte piauiense que atravessam uma má fase e depois eles revelam que tiveram que recorrer à psicologia para poder buscar melhorar a sua saúde mental, para voltar a funcionar, voltar a jogar bem. Qual é o papel da psicologia? Inclusive o Flamengo carioca, que elegeu uma nova diretoria, o novo presidente, que ainda nem assumiu, já disse que vai montar um departamento, porque sabe que os jogadores sofrem demais em alguns momentos da carreira e nem consegue mais render, nem consegue mais jogar bem, né? Então ele entende que é muito importante, diferente da diretoria que está saindo, né? Ele quer um departamento nessa área para ajudar na saúde mental dos jogadores. É importante realmente? Os clubes têm que olhar com mais carinho para essa área? Na verdade, eu sempre gosto de falar e pontuar que, né, é necessário, é obrigatório, assim como qualquer outra área de rendimento esportivo e das competências das outras áreas profissionais, a psicologia dentro do pilar mental entra com o papel de desenvolver, né, de fortalecer as habilidades socioemocionais. Você traz aí uma sobrecarga, é muita pressão, e vamos entender que são pessoas humanas que têm suas não são máquinas, né? Exatamente. Mesmo que sejam super estrelas, tenham um alto poder aquisitivo, mas a fragilidade emocional, quando não é validada, ou seja, muitos sofrem pressão e não tem um momento de fala. Muitos são apontados e julgados e não sabem a outra versão, não sabem o que eles passam antes de estar ali de fato no mega cenário, né, da competição em si. Então, o pilar mental, ele é necessário, inclusive, Francinito, principalmente na iniciação esportiva, porque muita gente pode estar falando no viés mais profissional e de alto rendimento, mas esse atleta que hoje é adulto, ele começou na base, e muitos, como você falou, acabam por desistir da carreira muito cedo, ou entram por outros processos socioemocionais, acontece a lesão e acabam desistindo, porque também passaram por situações complicadas, que com certeza mexe com a vulnerabilidade emocional. Não tinha nenhum apoio, né? Muitas das vezes não teve nenhum apoio e acaba, tem alguns casos a qual eu já acompanhei, que às vezes o atleta não quer nem mais saber de falar de esporte, porque desencadeou uma situação tão traumática, situações que já envolveu tratamento psiquiátrico, depressão, e nem sequer mais quer ouvir no esporte. E isso é independente da modalidade, né? Qualquer atleta de qualquer modalidade está vulnerável a esse tipo de situação, esse tipo de problema. Ainda mais que aqui no Brasil, né, as questões culturais, elas são muito impactantes, né, e essa cobrança, ela tende a se tornar de uma forma muito mais exagerada. Por exemplo, a gente está aqui em Teresina, na qual o nível de cobrança, por exemplo, no contexto educacional, é de forma muito exagerada. Então, imagine a gente pegar a nossa realidade e você transformar isso para o esporte com crianças que estão desenvolvendo seus repertórios emocionais, e muitas das vezes, como eu falei, quando não tem a validação ou a oportunidade de fala, isso tende a gerar situações mais complicadas, né? E muitas das vezes processos traumáticos.
Rodrigo, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Quintal Esportivo. Eu vi aqui uma informação que você acompanha uma equipe de atletismo entre 2017 e 2019. Você acabou de falar que tem várias situações bem complicadas assim quando você está atuando nessa área. Qual foi aquela situação que você pode trazer assim, para nós de bastidores assim, que mais chamou sua atenção, que foi assim, algo inesperado naquele momento que você foi assim, de suma importância à sua profissão para ajudar a superar aquele desafio, aquele trauma, aquele medo dos atletas? Perfeito. Excelente recordação, ó, Fracinito. E eu lembro que uma vez estávamos viajando para um campeonato Norte-Nordeste com toda a galera do atletismo aqui piauiense e nosso ônibus ficou no prego. E foram várias horas, longas horas de espera, e acabou que a gente chegou na competição 2 horas antes de começar, né? Então a competição, quem já trabalhou com atletismo sabe, começa ali o aquecimento, né? 2 horas antes da competição, então a gente chegou 5 horas e eu tive que fazer o trabalho. Mentalmente a galera tava arrasada, né? Desgastada, né? E com as emoções já extremamente fragilizadas, digamos assim. E o meu trabalho que normalmente eu faço de pré-competição antes de iniciar a competição no dia anterior ou momentos antes da competição, eu fiz dentro do ônibus. Teve que antecipar tudo, né? Essa é uma história, quem viu lá, quem lembra esse momento foi muito histórico. E foi muito legal porque eu também já desenvolvia um trabalho anterior. E deu certo? O rendimento dos atletas foi razoável? Né, eu já fazia esse trabalho anterior, eles já conheciam o psicólogo e a gente teve um resultado de excelência, ficamos em segundo lugar geral, né? E tivemos foi um momento muito marcante, né? É sempre emocionante tocar nessa recordação. E como eu já falei, desenvolver habilidades emocionais, isso é um trabalho também que requer tempo. E quando se tem um grupo coeso, quando se tem uma boa interação, uma boa relação de comunicação ali dentro do grupo, atleta-treinador, treinador-atletas, os atletas entre si, um grupo acaba ajudando e fortalecendo. Então, esse caso de sucesso que a gente está recordando aqui, foi muito disso. Não foi só o Rodrigo, o psicólogo, não foi só o atleta, não foi só o treinador, foi todo o grupo que estava ali bastante consciente e sabia que tinha condições mesmo nas situações mais desfavoráveis, né? E se a gente for trazer isso para a nossa vida, a gente passa por isso quase diariamente, né? Voltando aqui para o futebol, a gente falou isso no início, que cada vez mais alguns clubes já estão mesmo conscientes de que o departamento de psicologia no clube é fundamental, né? Mais do que necessário. E a gente percebe que em alguns momentos, por exemplo, se tratando do futebol, a gente sabe que num jogo há altos e baixos, o tempo muitas vezes com os acréscimos dá mais de 100 minutos. Se o time em um determinado momento se desliga, perde a concentração, cai de rendimento, e muitas vezes é associada à questão da concentração, do lado mental que enfraquece e tal. Há algum exercício que é possível fazer para que tenha-se mais tempo durante uma partida, durante um duelo, do time mais focado, mais concentrado? Porque o Tite até gosta de usar uma expressão: dentro do jogo há vários mini-jogos, né? Altos e baixos. Então, o que é que a psicologia nesses casos costuma fazer para que o time passe mais tempo focado, concentrado e tenha melhores resultados? Perfeito, muito bem pontuado, e é importante a gente trazer isso para quem nos acompanha. Primeiro que isso vale para qualquer modalidade. Exatamente. Né? Primeiro, como que eu falei, é um trabalho que ele é a médio e a longo prazo. É feito-se também um processo de periodização, bem semelhante ao que é feito com a parte dos profissionais da educação física. No processo, por exemplo, agora acabou a temporada, está no período de base, né? Então é feito um trabalho nesse acolhimento, nesse retorno deles. É feito e é aplicado testes, avaliações psicológicas, assim como também no viés da fisiologia, os outros testes físicos, é feito em diversos momentos. Então, a gente consegue, ao longo da temporada, fazer um mapeamento e basilar também como é que estão as questões emocionais. E de forma gradativa e ao longo da competição, vai se trabalhando situações específicas, tais como processos decisivos, uma situação de uma final, jogar com um rival, seja aqui no Brasil ou com o adversário fora. Então, isso é feito um trabalho de inteligência que a psicologia, junto aos outros setores da equipe multiprofissional, dentro do futebol ou qualquer outra modalidade, irá se desenvolver situações específicas. Mas, via de regra, dentro disso que você trouxe,
a concentração, a atenção, você ter um equilíbrio do seu corpo, para você não ter uma rápida atitude mais agressiva que pode prejudicar não só a você, como a todo o time, isso é feito de forma constante e contínua, né? Tanto com a parte do pilar mental, assim como também todos os outros fatores, como por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico. Muitas das vezes atletas eles tendem a se lesionar muito ao longo de uma competição, ou essa lesão ela tem tido uma recorrência. Passou um ano e passou poucos meses, acabou por lesionar. Então, muitas das vezes pode-se perceber que com o setor da fisiologia, que o nível de estresse, de carga estressora física pode estar muito alta, mas certamente que isso potencializa condições emocionais e que acabam juntando também a outros fatores, tanto internos como externos, por desencadear uma situação mais delicada. Não dá para a gente desassociar uma coisa da outra, né? Exatamente. O emocional está ligado a tudo, né? Então, a forma como eu expresso, como eu identifico aquilo que me faz bem, o que é que me deixa alegre? Como reage à lesão também? Como lidar com situações difíceis, entender, principalmente o atleta, às vezes, principalmente um atleta que está em ascensão, tudo que ele menos pensa é parar. Então, se vem uma lesão, vem uma situação externa, acaba por mexer bastante, e aí isso tem que ser controlado, né? O Arrascaeta, que é uruguaio, jogador do Flamengo, esse ano, já no final da temporada, agora fez uma revelação assim que pegou muita gente de surpresa. Ele não estava jogando tão bem, né? E disse que o lado mental dele estava destruído. E ele só conseguiu terminar a temporada razoavelmente jogando bem porque a psicologia o fortaleceu e o devolveu para um altíssimo rendimento, mas o que se espera dele como jogador, né? Então isso para ele foi muito importante, né? Então a gente às vezes pensa que um grande jogador, pelo fato dele ser uma pessoa muito conhecida, já ter se provado, né? Já ter conquistado muita coisa, não necessita disso, mas todo mundo está ali, quem está na chuva é para se molhar. Então a gente entende que todos podem em algum momento necessitar de um apoio mental, psicológico, para poder voltar a performar no alto melhor nível, excelência, né? Com melhor excelência. E digo mais, todos que estão aqui de alguma forma ligado, direto ou indireto, ao contexto esportivo, é importante em algum momento ter o contato com o setor da psicologia. Pode ser desde uma coisa básica, como um acolhimento e uma orientação de um outro ponto de vista, assim como também por essas situações que envolvem o jogo em si, as situações decisivas, as situações de comunicações complicadas que tem em todo tipo de grupo. No esporte não é diferente, no futebol nem se fala, né? Nós lidamos com situações que envolvem muito ego, então às vezes quando o ego não é controlado, ele pode e vai ser o nosso pior inimigo. E quando falamos em rendimento, o rendimento não se trata, ou ele será mensurado apenas o jogador fez a cada jogo, a 10 jogos consecutivos ele fez 10 gols em cada partida. Tá, isso é importante ser mensurado, mas entender também que o emocional está no nível ideal, mas esperado, e está bem potencializado para que ele venha ter uma regularidade. Assim como também numa situação de dificuldade. Passei um tempo afastado, não consegui, por exemplo, vamos trazer aqui uma coisa muito comum, na Olimpíada. Se o atleta ele se prepara 4, 8, 12 anos para ter a oportunidade de ir para a Olimpíada, e quando ele chega lá a primeira prova, vamos supor, não conseguiu, foi eliminado, então ele vai ter mais 4 anos para tentar fazer um novo ciclo, né? Então isso requer muitas situações de treinar a vulnerabilidade. Caramba, será que eu posso? Será que ainda dá? Eu sou novo, eu tô velho. Posso me recuperar, né? Exatamente. Então vem diversas situações do campo emocional que isso precisa ser olhado de uma melhor forma e ter um trabalho diferenciado. Ou seja, hoje orienta-se que tenha um profissional da psicologia dentro da iniciação esportiva, nas fases de transição ali, que a gente pode falar escolar ou juvenil, e posteriormente na fase adulta, e também no processo de aposentadoria. Também pega muito, né? Tem jogador certeza que não consegue se desvincular, embora esteja no fim da carreira. Bom, a gente Exatamente. bateu um papo aqui muito interessante com o Rodrigo Damasceno,
que atua nessa área da psicologia esportiva e, claro, como a gente iniciou nossa conversa com ele, é presidente da Federação Piauiense de Wrestling, que é a luta olímpica. Rodrigo, obrigado pela presença aqui no Quintal Esportivo. Aproveito para desejar a você um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, que no ano que vem a gente esteja junto novamente, impulsionando e divulgando aí nossa luta olímpica aqui no Piauí. Eu agradeço mais uma vez o espaço, grato aí pelo acolhimento de sempre e conte conosco sempre, e vocês sempre vão ter o Rodrigo enquanto pessoa, enquanto profissional, buscando elevar o nível do nosso esporte piauiense e do nosso esporte nacional. Muito obrigado.